Estamos no ar com mais um boletim agora para a gente destacar o movimento lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia positivo, sim, para a soja, porém com ganhos tímidos de 1 a 2 pontos nos principais vencimentos. O mercado ainda está analisando o que pode acontecer, principalmente em relação à oferta americana, está vendo o que anda acontecendo com a demanda aparentemente forte. Imagino que, principalmente, entender o que vai ser a safra americana. Afinal de contas, estamos num momento bastante delicado de enchimento de grãos, enfim, de garantir aí o tamanho real da safra americana. Na última sexta-feira, o ProFarmer trouxe números aí acima, um pouquinho acima de 118 milhões de toneladas. O USDA havia previsto no seu relatório de oferta e demanda semanal uma produção de pouquinho acima de 120 milhões de toneladas, números aparentemente alinhados, já que o ProFarmer tem essa tendência mesmo de ser mais conservador que o USDA em relação às suas projeções. Mas e a partir de agora, o que a gente pode esperar do mercado? O que a gente deve ver em relação aos preços? Perguntas para quem está acompanhando o dia a dia das negociações. Direto lá dos Estados Unidos, direto de Boca Raton, falo com Aaron Edwards. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação. O consultor Aaron Edwards está aqui com a gente para nos ajudar a entender essa dinâmica do mercado. Aaron, afinal de contas, essa movimentação positiva de hoje, apesar de não ter sido grande coisa, tem alguma sinalização, tem alguma leitura específica que a gente possa fazer dela? Seja bem-vindo. Obrigado. Eu achei a negociação de hoje muito interessante. Se você der um zoom para trás um pouquinho e tentar enxergar o que está acontecendo, a negociação de hoje conta muita história. Nós tivemos tivemos ganhos, aí recuou e fechou com um pouquinho, que nem você falou, ganhos bem tímidos, né? O aumento foi fechou quase no 0 a 0 aí no fechamento. Se você olhar pelos fatores, digamos, altistas, você mencionou o relatório do ProFarmer, também teve o relatório semanal, né, o normal, que mostra a posição dos fundos, e os fundos estão, desde o começo do ano, aumentando sua posição comprada na soja, e eles estão num nível comprado que a última vez que eles tiveram um nível comprado maior foi antes da guerra comercial. Então, fundos estão comprando. Também teve notícia positiva sobre as exportações de soja dos Estados Unidos para a China. Então, nós temos todas essas notícias altistas para preço, e o mercado tentou aumentar hoje, tentou alguns ganhos, mas fechou ali próximo da abertura. O principal motivo que eu vejo é que o produtor norte-americano tem muita soja para vender que precisa ser vendida até a safra, ou durante a safra, ou na própria safra. Então, logo depois da safra. Então, até não terminar a safra norte-americana e as vendas que o produtor norte-americano tem que fazer na safra, todos os ganhos, creio eu, vão ser difíceis de manter. Vai ser difícil de sustentar maiores ganhos, justamente por causa dessa pressão de venda. Então a gente tem fatores positivos para preços, como a questão da demanda forte e o próprio posicionamento comprado aí dos investidores na bolsa. No entanto, na hora que o mercado tenta reagir, tenta mudar de patamar de preço, vem o produtor americano na ponta vendedora aí e meio que joga um balde de água fria nesse movimento de alta. Exatamente, exatamente. A gente tem visto com a tempestade, tudo em Iowa, nós vimos um salto nos preços, mas daquele patamar que começou na primeira parte da semana passada, a gente só tem visto estabilidade. Toda vez o mercado dá uma recuada, tenta dar uma disparada e não tem conseguido maiores ganhos, justamente pela pressão de venda aí dos produtores norte-americanos. Agora, Aaron, o que justifica esse posicionamento do produtor americano? Ele está muito atrasado na comercialização? Muitos produtores, eles esperam, se você olhar historicamente, tem um momento muito bom, historicamente, para você vender grãos, que é
a sazonalidade ali de maio, junho, até certo ponto julho, mas junho é um grande mês de vendas e maio. E os ganhos de preço esse ano foram muito tímidos, com toda a coisa do Covid e tudo isso. Então, muitos produtores que costumam precificar nesse período não fizeram suas vendas. Tem um pouco de safra ainda do ano passado, e todas as vendas antecipadas, a maioria dos produtores está atrasado em suas vendas. Então, toda a soja que você vai ter que levar, ou você vai ter que pagar para armazenar, ou vender na safra, ou vender um pouco antes da safra. Então, esse volume que muitas vezes nessa altura do campeonato já está vendido, não está vendido. E vai ser vendido como der entre aqui e a safra. Tendo oportunidade, ele vai lá, participa um pouquinho, desova um pouquinho dos estoques e vai tocando aí para evitar chegar muito estocado na própria safra e também tentar adiantar alguma coisa da safra nova. Perfeito. Depois depois das vendas da safra norte-americana, que as vendas podem ser um pouco antes ou um pouco depois. Se esses fatores altistas continuarem fomentando o mercado, se a demanda chinesa continuar forte, se essas preocupações, que nem você falou, a gente está em enchimento de grãos, a gente está precisando de chuva aqui nos Estados Unidos, se os fundos continuarem aumentando sua posição comprada, se todas essas notícias permanecerem no mercado, depois que os produtores, digamos, fizeram essas vendas que eles precisam na safra, e eles podem esperar, aí a pressão de venda está longe, porque o produtor brasileiro provavelmente não vai vender muita coisa até não chegar assim, já está bem comprometido a safra 2020-21. E o produtor norte-americano, armazenado com taxa de juros baixo, para que vender? Aí ele pode ser um vendedor muito paciente, mas esses maiores patamares de preço, na minha concepção, vai ter que ser depois da safra norte-americana. No momento que ele estiver mais tranquilo para negociar, então. Perfeito, perfeito. Só que já essa movimentação que a gente tem visto, ao meu ver, que é uma movimentação principalmente lateral, toda semana passada e essa semana, até assim hoje, já é, na minha concepção, um indicativo muito positivo, que a gente está chegando na safra norte-americana e indo em movimentação lateral, ao invés daquele vale que muitas vezes a gente vê, aquele vale bem profundo de preços na safra, a gente não tem visto ainda. Pode ainda chegar, mas essa movimentação lateral, para mim, já é positiva. Você acompanha, não sei se você tem esse número, Aaron, mas só para a gente ter uma ideia de como é que está a comercialização americana até agora. Que percentual da safra nova foi vendida? Você tem esse número, não? Eu não tenho o número de cabeça. O que nós temos, né? Eu digo aqui o escritório, né, que a gente trabalha, a Roche Ag Marketing, nós falamos com produtores de todos os Estados Unidos o dia todo dia. Então a gente troca figurinha, né, troca uma ideia, como é que está fulano, ciclano, se eles estão vendidos, né, como é que está o posicionamento do produtor. E tem pouquíssimos produtores que estão vendidos no nível que eles costumam estar vendidos. Quase todo mundo está sentindo atrasado nas vendas. Uhum. Tem pouco da safra velha. A safra velha já foi quase tudo. Ainda tem alguns, mas a maioria não tem mais safra 2019. Mas Safra as vendas nova está atrasada. pouco vendida. Muito bem. Bom, de qualquer forma, tem essa tendência aí para os preços. Pode haver alguma novidade? Você vê aí alguma possibilidade de uma surpresa na demanda, Aaron, que justifique ou que possa mudar esse cenário de estabilidade, até de certa pressão aí com a chegada da safra americana? A surpresa que eu vejo é até mais na questão técnica ou dos fundos. Nós costumamos falar que os fundos exageram tendências. Eles não necessariamente fazem as tendências, mas eles exageram. O preço da soja está acima da média móvel dos últimos 20 dias de negociação e está acima da média móvel dos últimos 200 dias de movimentação de preços. A gente está com esse indicador, digamos, técnico, em tendência altista. Nós estamos com os fundos comprando. Se eles
por qualquer motivo, um susto climático, uma Uhum. notícia positiva, por qualquer motivo, se eles exagerarem essa tendência, os fundos têm mais poder de compra até mesmo do que qualquer comprador, né, assim, da soja em si. E eles podem levar esse preço embora e se continuar comprando, se eles entrarem em tendência de compra e continuar, se eles levarem a gente para um nível de compras como foi antes da guerra comercial, aí o preço vai decolar meio descolado dos fundamentos de, de oferta e demanda em si, mas só Mas eles têm essa o capacidade. contrário também é verdadeiro? Os fundos podem entrar no movimento de venda e inverter a situação do mercado, ou é mais difícil, Aaron? Com certeza o contrário é verdadeiro. É, sendo que os fundos tendem a caminhar com a tendência do mercado, eu acho mais provável que isso só aconteça se a gente tiver uma inversão aí bem drástica de preços e algo que derruba preços de uma forma bem forte. Com certeza pode acontecer, mas eu vejo se o preço só se mantiver e passando a safra norte-americana, aí esses fundos podem nos carregar ou para cima ou para baixo, mas o que eles têm nos mostrado até hoje, a tendência deles é de comprar. Muito bem. Bom, e você falou que o jogo não está jogado ainda para a safra americana, que existe a questão clima ainda Sim, para determinar ou pelo menos consolidar a produtividade. E acaba de sair o relatório de acompanhamento de safra, piorando, sim. viu, Aaron, as condições das lavouras boas ou excelentes aí nos Estados Unidos. A soja caiu para 69%, condições boas ou excelentes. Na semana passada, esse percentual era de 72% e a expectativa do mercado era que caísse para 70%, ou seja, um ponto abaixo da expectativa do mercado, 3 pontos abaixo do percentual da semana passada. Para o milho, a situação foi ainda mais drástica, 64% boas ou excelentes contra 69% da semana passada e um mercado esperando aí algo em torno de 67%. Ou seja, houve uma revisão, uma piora das condições das lavouras nos Estados Unidos e muito em função do clima, certo? Perfeito, perfeito. E eu falei com vários produtores que eles estão preocupados com a produção. E não é número rabiscado, não. Tem gente na lavoura preocupado que falou, eu estava achando que ia ser o meu melhor ano, mas está sofrendo demais. Na parte oeste do cinturão tem muita área seca, bem seca, que eles estão precisando de chuva. E também em outros estados também. Então, realmente essa notícia nós começamos o pregão de hoje com algumas notícias altistas, como essa. E nós vimos a movimentação, por isso que eu achei interessante. Vai ser interessante ver a movimentação de amanhã com base nessa notícia. Existe a possibilidade que os fundos compram e compram agressivamente e o preço vai embora. Que eu acho mais provável, com base no que nós temos visto nessas negociações recentes, é justamente essa movimentação que essa notícia altista fica no mercado, mas esses ganhos maiores são muito difíceis de sustentar, porque o produtor acaba sendo um vendedor disposto, o produtor norte-americano acaba sendo um vendedor disposto por necessidade mesmo. Uhum. Agora, existia uma previsão aí de que no final do mês, né, as chuvas voltassem a se regularizar, ou pelo menos fossem mais bem distribuídas, no cinturão produtor. Essa previsão está se confirmando? Pode ser tarde demais? Enfim, qual que é a sua análise, Aaron? Ah, tarde demais, não creio que é, mas essas chuvas são importantes em muitas regiões. Tem muitas áreas que eles estão falando está seco, eu estou preocupado. Se chegar a chuva logo, ainda salva a lavoura, mas senão nós vamos ter quebras maiores. E eu já tive várias conversas assim. Essas chuvas são muito importantes, que nem você falou, para encerrar o ciclo, né? Para uma chuva boa, uma rodada de chuvas boas, a gente já está chegando próximo da safra, já ajuda, já é reta final, mas se faltar, especialmente na soja, faltar essa última chuva para encher grão pode ser bem feio mesmo.
Muito bem. Vamos aguardar para ver, principalmente a confirmação, portanto, dos mapas climáticos aí para os próximos dias e, obviamente, as condições. O USDA já está monitorando e já está reduzindo as condições das lavouras americanas, como a gente acabou de passar para vocês. Soja caindo para 69% em boas ou excelentes condições. Ainda é um percentual consideravelmente bom, né, Aaron? Mas, enfim, já está longe daquele percentual que a gente chegou a ver, 74, 70 Sim. 70 e poucos por cento, né, que o Sim. USDA chegou a mostrar aí para a soja. Enfim, vamos acompanhar para ver e principalmente ver o comportamento do produtor americano. Como o Aaron falou, que a tendência é que o produtor americano só se sinta confortável em segurar as vendas logo após o final da colheita. Enfim, daí sim ele vai respirar mais tranquilo. Até lá ele tende a, pelo menos, recuperar o tempo perdido, o atraso que ele teve aí nas negociações. Essa é a sua expectativa e a gente vai acompanhar de perto para ver o que vai acontecer daqui para frente. Por enquanto, muito Perfeito. obrigado, viu, Aaron, pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui para gente. Disponha. Grande abraço, meu amigo. Volte sempre. Abraço. Tá aí Aaron Edward, consultor de mercado, falando com a gente direto dos Estados Unidos. Para o Aaron, houveram sim condições favoráveis para um movimento de alta lá em Chicago, demanda forte, posicionamento comprado dos fundos. Agora, essa informação de que as condições das lavouras pioraram, isso tudo deixa o mercado mais favorável para os preços. No entanto, o comportamento vendedor do produtor americano tentando tirar o atraso das negociações, isso pode limitar um movimento de alta mais agressivo. Vamos aos preços, vamos ver na Bolsa de Chicago como estão as negociações, como encerraram as negociações. Soja, ganho tímido de 1 ponto para novembro, fechando a 9 dólares e 5 centes por bushel. Para março, 9 dólares e 15, alta de 2 pontos mais 25. Para maio, 9 dólares e 19 centes por bushel, 2,75 de alta. E o julho, 9 dólares e 25 centes por bushel, uma alta aí de 2,5 pontos. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Milho sobe um pouquinho mais, setembro 3 dólares e 31, 4,75 de elevação, dezembro 3 dólares e 45, alta de 4,5 pontos, março 3 dólares e 57, alta de 4 pontos, e maio 3 dólares e 64, uma alta de 3 pontos, mais 75. E para finalizar, o trigo. No vermelho, o trigo fechou para setembro a 5 dólares e 20, queda de 6,5 pontos, dezembro 5 dólares e 27, queda de 7 pontos mais 25, para março 5 dólares e 35, queda de 6 pontos mais 25, e para maio 5 dólares e 40, queda de 6 pontos. São os números de hoje da movimentação lá em Chicago, números positivos aí para soja e milho, e o trigo teve um dia de queda nas cotações. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.